um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho do Espiritismo, que o título é O Cristo Consolador. Então, nós vemos neste tema que o Espiritismo ele vem reviver os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Eu custei muito tempo a analisar o que significa, o que está escrito neste tema. E quando eu me dei conta da beleza que está nesse tema, eu fiquei apaixonada pelo tema. Por isso agora, de imediato, eu escolhi esse tema porque ele é todos são profundos. Mas esse é muito profundo porque ele diz assim, ó. Primeiro, o convite que Jesus nos faz. Porque quando ele esteve entre nós, ele veio trazer o convite. Ele não obrigou ninguém a seguir. Não é verdade? Ele convidou. Então, neste tema, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, isso é belíssimo. Todos vós. Ele não fez distinção de ninguém, de nenhuma das pessoas. Porque nós estamos num mundo onde há muitas dificuldades, muitas aflições. Muitas vezes, se nós estamos bem, alguém dos nossos familiares, um ente querido, um amigo, ou alguém não está bem. E nós também acabamos não estando bem por sentir o sofrimento do nosso irmão, não é verdade? Então, esse convite é sublime, porque todos nós temos as nossas aflições. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, a humildade que Jesus nos traz, no livro de Pedro de Camargo, no início, ele diz assim, que só os humildes entendem Jesus. E eu acho isso extremamente verdadeiro, porque a humildade, quando nós desenvolvemos essa virtude tão grandiosa, que para mim é a primeira virtude, eu digo isso, sempre vou dizer, digo para mim, digo aonde quer que eu esteja, a humildade é a primeira virtude a qual nós devemos desenvolver. Porque é ela que nos faz atingir outros valores, outras virtudes, vem através da humildade. Porque a humildade, ela nos iguala aonde todos nós somos irmãos, necessitados uns dos outros. Nós somos alguém, sozinhos, nós nos sustentamos sozinhos, sem ter um amigo, sem ter alguém que nos diga uma palavra de conforto na hora da nossa necessidade, o quanto nós precisamos uns dos outros. Às vezes, meus irmãos, um olhar carinhoso para alguém, porque os nossos olhos falam. Os nossos olhos falam. De acordo com nós olhamos para as pessoas, a gente vê que o olhar tem profundidade, né? E às vezes um carinho, um abraço, um afago, um cumprimento. Como nós precisamos de tudo isso? E isso só faz nós sentirmos se tivermos desenvolvido a humildade dentro do nosso coração. Senão, a nossa caminhada de evolução está voltando do mesmo jeito praticamente que viemos. Porque ninguém está reencarnado aleatoriamente. Todos nós estamos aqui por um objetivo, de melhorar. Todos. Não existem exceções. Se nós já fôssemos criaturas melhores, com muitas virtudes, nós não estaríamos ensinando. Só os missionários reencarnam aqui para nos auxiliar.
Só os missionários. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros que estiveram aqui para ajudar a humanidade, como um exemplo lindo de virtude na humildade. Quem foi Chico Xavier, meus irmãos? Quem foi Chico Xavier? Uma criatura extremamente humilde. Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, todas criaturas num grau de humildade extrema, de amor ao próximo. Não é? Então, tudo tem a ver com o tema que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Agora vejam bem, quando Jesus diz assim, que eu vos aliviarei, então ele não tira os espinhos de nossos caminhos. Ele nos alivia. Com ele, o nosso jugo, as nossas aflições, os nossos sofrimentos são mais suaves. Mas não quer dizer, porque muitas pessoas às vezes vêm na doutrina, entram na casa espírita, para eliminar os seus problemas. Vou lá para eliminar os meus problemas. Não. Nós estamos todos aqui na casa espírita aprendendo como devemos levar a vida, aprender valores, modificações de comportamento, de hábitos, de pensamentos, de sentimentos. Isso nós viemos buscar na doutrina espírita. Isso a doutrina espírita é rica para nos trazer, não é? A nossa mudança de valores, porque nós aprendemos que somos espíritos imortais. Levaremos conosco todas as conquistas realizadas na nossa trajetória, na nossa reencarnação. E hoje à tarde, quando eu estava aqui na palestra da tarde, eu achei tão interessante. Se nós pegarmos a palavra reencarnação, o término é ação, não é verdade? Analise. Reencarnação. Ação. É para isso que nós estamos aqui, reencarnados, para termos ação, atitudes, ações úteis no bem, no amor, aprendendo a amar. Porque nós ainda não sabemos. Vocês, vamos fazer uma coisa gostosa. Vocês acham que nós já somos criaturas que sabemos amar? Levante a mão quem sabe amar em profundidade. Quem sabe amar em profundidade aqui? Ninguém? Não somos capazes de levantar a mão, não é verdade? Porque nós não aprendemos ainda a amar. Vejam, nós mães, pais, nós amamos tanto os nossos filhos, a nossa família. É onde no bocadinho das quatro paredes, onde nós aprendemos a amar. Estamos ali aprendendo a amar. Vejam bem, com afetos e desafetos. Dentro das quatro paredes, podem ser 4 pessoas. Ali existem afetos e desafetos. E como é difícil nós lidarmos com as pessoas diferentes dos nossos pensamentos, do nosso jeito de viver, de agir, de pensar. Como é difícil viver. Então nós temos um filho difícil, digamos assim. Nós temos um filho difícil. Mas nós amamos o nosso filho. Ele é difícil, mas nós amamos. Mas nós também nos magoamos com ele. Muitas vezes, pela diferença de comportamento, de pensamento, de ações, nós nos magoamos. E se nós amássemos, como Jesus nos diz, incondicionalmente, o amor que Jesus nos trouxe é incondicional. E nós não conseguimos ainda amar incondicionalmente. Nós não conseguimos.
Então eu me dou mais com esse, eu vou mais para o lado dele. Eu me dou menos com esse, eu acabo me afastando dele. Em muitos lares existe uma problema da comparação. Por que que você não é como seu irmão? Por que que você não é como Jorge? Como fulano, como Beltrano, não é verdade? E aí que nós afundamos mais e nos separamos dessa pessoa. Nos separamos do nosso espírito, porque nós fazemos comparações, o que nós não deveríamos. E quando nós dizemos assim, por que que hoje os nossos filhos são diferentes? Começamos com o marido, com a esposa. Por que nós criamos todos iguais? Criamos eles iguais. Aí que está a nossa complicação. Porque nós não temos que criar os nossos filhos iguais. Cada um é um. Nós esquecemos que cada espírito tem a sua bagagem. Trouxe do mundo espiritual a sua bagagem, as suas virtudes, as suas aflições. E eu costumo sempre dizer que nós temos virtudes? Temos, mas que elas são frágeis, elas são anêmicas. O que são anêmicas? Anemia. Precisa de tratamento. Quem é anêmico precisa de tratamento para se fortalecer. Não é verdade, gente? Então, assim são os nossos filhos. Eu tenho meus defeitos, minhas pequenas virtudes, meu marido também e meus filhos também. Rapazes frustrados que dizem, eu não consegui me tornar médico ou engenheiro, mas meu filho será. Como meu filho será? Ele trouxe aptidões, ele trouxe seus talentos de vidas passadas. Ele trouxe uma programação de vida. E nós não entendemos isso. Se ele for um mecânico, ele será um excelente mecânico. Porque foi isso a sua programação. Ele programou-se para ser um excelente mecânico. E o pai frustrado, porque não foi médico, não foi engenheiro, ou coisa que não vale, quer que o seu filho seja. E ele será um médico também frustrado. Um mau profissional, talvez. Aí ele pega o diploma no dia da formatura e entrega para o pai. Diz, olha pai, você quis tanto que eu me formasse em engenharia, então está aqui o seu diploma. E eu agora vou ser mecânico, porque esse é o meu dom. Entrega o diploma para o pai e ele vai tomar o seu caminho. Vocês vejam como nós temos dificuldade de analisar a nossa vida, porque nós ainda não nos conhecemos. Tem alguém aqui que já acha que se conhece? Levante a mão. Quem se conhece assim? Que faz uma introspecção e diz, eu sei quem eu sou. Conheço meus defeitos e conheço minhas virtudes. Quem conhece? Somos capazes de dizer que nos conhecemos? A gente diz assim, se acontecer isso comigo, tomarei tal atitude. Mentira. Mentira. Engano. Ilusão. Eu não me conheço. Eu só vou me conhecer na hora do acontecimento. Na hora que me acontecer certas coisas, na minha caminhada, eu vou me conhecer. Existem espíritas, é maioria espírita, que diz assim, espírita não tem medo da morte. Vocês acreditam? Quem acredita, levante a mão. Espírita não tem medo da morte. Vamos lá. Levanta a mão então, Lula. Não tem medo da morte. Olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu particularmente admiro e acho que deve ter pessoas realmente que não têm medo da morte. Mas a grande maioria teme. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Mas sabemos também que vai existir um período de perturbação em nossa volta ao mundo espiritual. Ninguém morre e vira anjo. Ninguém morre e vira anjo, certo? Nós teremos aquele período de dificuldade,
aonde temos que orar todas as noites, para que quando isso ocorrer, tenhamos uma mão amiga e generosa, que a gente possa ver e enxergar para nos socorrer. Porque se entrasse alguém aqui agora, correndo, e dissesse para um de nós aqui, fulano, seu filho sofreu um acidente ali na esquina, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Será que nós iríamos sorrir? Ah, eu estou indo, tchau. Estou indo porque eu vou ali que meu filho acidentou-se. Será que seria essa a nossa reação? Meus irmãos, não é, eu não vejo desse jeito. Respeito muito quem pensa e que diz não tenho medo da morte. Respeito. Mas eu acho, na minha ótica, na minha visão distorcida, porque nós não somos donos da verdade, mas nós estamos aqui apenas aprendendo. Nós somos ainda crianças espirituais. E crianças espirituais, há aquelas que precisam de leite, porque estão recém-nascidos, e há aqueles que já podem dar uma papinha, porque já podem ter um alimento mais consistente. Vejam bem, muitos de nós fugimos da verdade. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade faz chorar. Se alguém apontar o dedo para nós e disser, eu fiquei magoada com você porque você fez isso, você tomou essa atitude, eu vou me magoar. Eu vou ter que trabalhar em mim. E pode ser verdadeiro isso que a pessoa está dizendo a meu respeito. Porque o outro que convive comigo me conhece muito mais do que a mim mesma. Eu não me conheço. Eu acho que eu sou tão boazinha, né? A gente sempre se acha tão bonzinho. Mas o outro talvez não pense isso. Eu hoje tenho feito uma coisa muito boa para mim, né? Vou contar para vocês. Se alguém me diz certas coisas, isso em casa, né? Onde a gente tem muita liberdade. Tal coisa não tem tudo bem, que bom, muito obrigada por me dar esses conselhos. Agora você vai escutar o que eu penso de você. Porque nosso dedinho é fácil apontar o outro, né? Nós sempre estamos apontando o outro. Quando tem três apontando para nós. Notaram? Eu aponto e tem três apontando para mim. Então, nós temos ainda muita dificuldade de tentar nos conhecer. Nós fugimos à verdade. Nós fugimos. Agora, vejam aqui. Nesse capítulo, eu vejo, mas totalmente Jesus. Porque Jesus, ele formou, com certeza, uma equipe esplendorosa de espíritos luminosos para trazer o Consolador a todos nós. Né? E nesse capítulo, ele aqui diz assim, venho como outrora. Gente, vejam que coisa mais linda. Se nós não temos que entender que seja Jesus, que vem nesse capítulo dizer para nós, ele próprio, Jesus, veio como outrora ele já veio aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Mas nós ainda, a verdade, como eu disse, nos magoa. A mentira é mais gostosa, né? Ela é mais suave, ela não faz chorar. Não é verdade? Aqui diz também, venho novamente ele, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhe, olha, venho dizer, quem? Jesus. Claro que é ele nesse capítulo.
fazer-vos o remédio que vos há de curar. Por quê? Outra coisa que nós devemos entender da doutrina, que ela é tão clara, tão consoladora, tão confortadora, que as curas físicas, elas dependem muito do nosso mundo interior. Porque Jesus não veio trazer a cura física, meus irmãos. Ele não veio, ele trouxe a cura física no início da sua missão para reunir pessoas, porque se disserem assim, basta nós analisarmos quando Paulo Neto vem a Curitiba. Tenho muito respeito por Paulo Neto, um senhor maravilhoso, vem há muitos anos a Curitiba, todo mês de setembro é o seu mês de férias que ele oferece ao povo curitibano. Vem em várias casas espíritas, mas aí as casas espíritas lotam, ficam lotadas, porque as pessoas vão atrás da cura física. E Jesus nos oferece a cura espiritual, a cura do espírito, que são os valores, o amor, a tolerância, a paciência, a benevolência, o perdão. Levante a mão quem perdoa com facilidade. Vamos lá. Quem perdoa com facilidade? Bateu, valeu, perdoa. Quem perdoa com facilidade? Ninguém. Ninguém aqui perdoa com facilidade. Não perdoamos com facilidade. Vejam a nossa dificuldade, meus irmãos. Quando somos magoados, ofendidos, quando nos sentimos ofendidos, nós temos que trabalhar o perdão. E às vezes esse trabalho, ele pode durar um dia, uma semana, um mês, anos. Marido e mulher, então, uma beleza, né? Falou em marido e mulher, aqui a gente fica. Marido disse, ofendeu há 10 anos atrás. Aí tiveram uma briga. Aí a mulher disse, lembra-se quando você me disse tal coisa? Eu me lembro. Ela lembra direitinho, detalhe por detalhe. Mas ela disse que perdoou. Ela perdoou. Mas lembra direitinho. E às vezes, os bons momentos, quais foram os seus bons momentos? Às vezes a gente tem que parar para pensar e dizer, quais foram os meus bons momentos? Eu tenho que me lembrar. Porque o nosso mundo é de aflições, sim. Por isso Jesus disse. O convite que ele fez é belíssimo a todos nós. É só nós termos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Vinde a mim todos vós. Olha que coisa! É um poema que Jesus nos trouxe. Um verdadeiro poema, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque todo o início do trabalho é tão bom, arranjei um emprego maravilhoso. Bom, uma semana depois, tomei o cabisbaixo, fulano, mas não foi muito com a minha cara, ou tive um problema aqui, ou tive outro ali. Casamento a mesma coisa. A lua de mel é maravilhosa, mas a volta já não é a mesma coisa, né? Então começam, no passar dos anos, né? As dificuldades, os filhos vêm. Se a mulher vai do lado dos filhos, esquece um pouco o marido já fica enciumado, porque o mesmo tratamento que o filho tem, o marido quer ter também, porque todos nós somos crianças ainda, e nós esquecemos disso. A gente casa, tem os filhos, e daí passa a paparicar os filhos, e o coitadinho do marido fica de lado. Né? Muitas vezes acontece isso. E ele sente essa falta de afeto que ele tinha antes de ter um filho. Sente a falta de afeto. Mas nós não enxergamos desse jeito, porque nós ainda somos crianças também. Não vemos a vida abrangente, numa dimensão grande, de dizer, nossa, mas eu tenho que fazer isso,
eu estou errada nisso. Nós não temos facilidade para fazer introspecção. Meus irmãos, certa ocasião, eu estava na praia, na casa dos parentes. E aí teve uma boa de uma encrenca. E eu estava na coluna do meio, acudindo um e acudindo o outro, né? Na coluna do meio. E aí eu cheguei para o marido e disse, sabe o que você precisa? Você precisa fazer uma introspecção da tua vida. Analisar o que está certo, o que está errado. Porque você coloca defeito nela, mas ela também coloca defeito em você. Então, é preciso uma análise de comportamento e fazer uma introspecção. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Eu não tenho ainda condições de fazer uma introspecção. Eu só quero trabalhar. Trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Vejam o medo de deparar-se consigo mesmo, com as suas dificuldades. Nós tememos as nossas dificuldades, quando nós deveríamos ter um diálogo aberto em casa, né? Ter amigos, parceria, amizade. Isso vai bem, ou isso não vai bem? Como vamos levar a vida? Olha, desse jeito que está não dá certo, vamos ver um outro caminho. Não existe. É um de cara fechada aqui, o outro se fecha ali. Agora, antes de eu vir para cá, eu estava lendo uma mensagem de e-mail sensacional a respeito disso. E aí os filhos passam a sentir todo esse clima de desamor, de desavença, de desunião dentro de casa. Porque eles participam, mesmo em tenra-idade. Fica na lembrança. A gente às vezes pensa que não. E os fluidos negativos de desarmonia e desavença dentro de casa, em vez de um diálogo gostoso. Ficam aqueles atritos, um brigando com o outro, cara fechada aqui, cara fechada ali. Perdemos tempo, perdemos dias e não sabemos que dia voltaremos ao mundo espiritual. Vocês pararam para pensar? Nós não temos dia marcado por nós. É Deus que, na sua imensa sabedoria, sabe o dia da nossa volta. Ele é tão bom, tão cheio de amor e de misericórdia, que nos poupa, porque nós não temos ainda estrutura para saber o dia que nós teríamos que voltar. Veja como nós temos um diagnóstico médico. Nós vamos no médico e estamos ansiosos. Ficamos ansiosos. Será que vai dar o meu exame? Será que eu tenho? Né? Então, nós não estamos preparados para quase nada. Para quase nada, meus irmãos. Então, como é que às vezes as pessoas pode haver, como eu digo, pessoas que não têm a morte. Pode haver. Mas a grande maioria ainda não está preparada. Nós estamos, eu acredito, no beabá. E eu gosto de pensar assim, não por masoquismo, mas porque isso me incentiva a procurar mais recursos, a aprender mais, ler mais, orar mais, pedir a Deus, a Jesus, que nos ajude, nos ampare, nos fortaleça. Nós devemos pedir todos os dias isso. A força que não temos, a coragem. Eu digo, porque eu preciso de coragem, sou covarde. Eu sei que sou covarde. Então eu preciso pedir coragem, entender e compreender os ensinamentos, porque ler nós lemos, mas compreender, dificilmente compreendemos. Dizemos, eu já li esse trecho, achei muito bonito, mas não é para nós acharmos bonito,
É para nós colocarmos em prática, meus irmãos. É muito diferente ler e não compreender, não colocamos em prática. Não temos mudança de comportamento só lendo. Nós temos que ler, refletir, meditar, pedir a Deus que nos dê abertura dos canais mentais, espirituais, para que o aprendizado penetre o espírito. Uma noite dessas, quando eu faço as minhas preces, as minhas orações, eu estava pensando, porque eu tenho o hábito de pedir todos os dias para que o meu anjo da guarda esteja aqui, porque como eu sou uma pessoa inferior ainda, né? Pequenininha, de tamanho de tudo, eu peço que ele me grude na minha mão e que a minha inferioridade não faça eu me largar dele. Porque quem dorme é o meu corpo. Meu espírito liberta-se e tomara que ele esteja junto com o anjo da guarda, com o amigo espiritual. Que ele me leve a lugares onde eu possa aprender lições, que ele me ajude a analisar os meus compromissos aqui na terra e que ele puxe as minhas orelhas. Eu peço isso. E eu, fazendo a minha prece, eu pensei, que coisa maravilhosa, porque a minha prece vai e volta. Porque eu rezo e tenho que analisar ao mesmo tempo. Então eu fiquei pensando, gente, que coisa mais linda. É o espírito que sai e vai aprender. Não tem nada a ver com o corpo físico. O corpo físico não tem nada a ver com o espírito. O espírito aprendendo coisas boas, quando ele retorna ao corpo físico, ao corpo de matéria, ele passa a ter, a gente não lembra, mas nós passamos a ter uma visão diferente. A mudança de comportamento. Eu começo a refletir. Eu começo automaticamente a mudar as minhas atitudes. Porque eu estou mais unida a Deus, a Jesus, me vinculando com o plano espiritual, pedindo que me ampare, que me fortaleça, que me dê equilíbrio emocional em todos os momentos da vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Veja como a gente às vezes não pensa e quantas coisas nós temos que pedir a Deus e a Jesus que nos auxilie, porque nós somos frágeis criaturas, frágeis. Quantas pessoas sucumbem com o falecimento, com o desencarne de um ente querido? Faleceu uma pessoa da família, o mundo acabou para mim, não tem mais valor. Quantas pessoas eu tenho conhecido? Meus conhecimentos com pessoas, e vários conhecidos, que estão nessa condição. Caíram completamente pela perda de entes queridos. Então, nós não temos equilíbrio emocional para enfrentar as aflições da vida. Como diz o capítulo, o Cristo Consolador. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nunca vamos esquecer que Jesus só nos prometeu o que era correto. Aliviarei, porque cabe a mim, que estou reencarnada, a tarefa de tratar da minha melhora íntima e espiritual. Cabe a cada um de nós. É individual. Eu não posso adquirir e levar para minha casa e transferir para o meu marido, para os meus filhos. Eu não posso transferir. É intransferível. Se minha família não participa comigo do Evangelho, das orações, da doutrina espírita, dos ensinamentos, da mudança de comportamento, eu não posso mudar as pessoas da minha casa. Eu tenho que aprender a aceitar
o que é muito difícil para nós. Aceitar o comportamento das pessoas e as diferenças. Porque nós vivemos num ambiente diferente. Certa ocasião, era meu dia de aula na casa espírita. E como aí só ficavam os trabalhadores espíritas, não é? Só ficavam os trabalhadores. E me deu a louca de dizer, não é? Como nós estamos aqui, só nós espíritas, que tal se todas nós, só mulheres, porque a maioria das é mulher, né, que está na casa espírita. Então, que tal se nós alugássemos uma casa e fôssemos morar todas nós juntas, só mulheres espíritas? Como seria? Gente, todo mundo ficou mudo. Ninguém disse nada. Ninguém me respondeu nada. Eu não esqueci. Aquilo me calou em profundidade. Porque Deus é tão bom que Ele nos dá todo dia oportunidades de aprender. Não é? Nós estamos aqui aprendendo todos os dias. Coisas boas, coisas ruins. Coisa boa eu imito, coisas ruins eu digo tomara que eu não faça. Mas vejam, olha o que eu disse. Éramos mais ou menos umas 12 mulheres espíritas. Olha que maravilha! Todas com o mesmo conteúdo, o mesmo aprendizado, os mesmos conceitos. Vamos morar juntos, vamos alugar uma casa e vamos morar. Para mim seria uma coisa maravilhosa, né? Seria aquela luz, aquela emoção, evangelho e tal. Toda a vida. Ninguém se atreveu a dizer nada. Porque nós no íntimo nos vemos que temos dificuldade, sim. Nós só não temos coragem de dizer que temos. Então nós somos ainda criaturas que fugimos automaticamente. Nós lemos e não achamos que é para nós. Tudo que eu estou lendo é para mim, diz respeito a mim. Quando, eu acho muito engraçado também outra questão, quando Chico Xavier, aos 19 anos, encontrou-se com Emmanuel pela primeira vez, Emmanuel disse que ele só iria, vamos dizer assim, progredir e completar a sua missão se ele tivesse 3 coisas, não é? E todo espírita sabe de cor e salteado quais são as 3 atitudes que Emmanuel falou para Chico Xavier. Qual foi? Eu sei que os espíritas sabem. Disciplina, disciplina e disciplina. 3 vezes disciplina. Olha que coisa linda! E a gente, quando fala, Emmanuel falou para Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Mas que legal, foi para Chico que ele falou, não para mim. Para mim não. Que gracinha que nós somos, né? Nós somos uns anjinhos realmente. Porque não foi para mim que Emmanuel falou isso, foi para Chico Xavier. E ele foi o grande professor de Chico Xavier. Grande professor. Então, vejam o nosso nível ainda de expectativa. As coisas que nós estamos aprendendo é para os outros, não é para mim. Então, é para mim. Eu, para progredir, eu necessito de disciplina. Vocês sabem o significado de disciplina? Quem sabe o significado de disciplina? Levante a mão. Vamos lá. Ordem, respeito e obediência às leis. Olhem a maravilha, meus irmãos. Olha, eu tenho que ser uma pessoa ordeira. Eu tenho que ter respeito comigo e com o meu próximo. Eu tenho que aprender vários, são N motivos, né, de respeito que eu tenho que ter. E observar as leis de Jesus.
as leis de Deus. Essa é o significado de disciplina. E que nós achamos que para nós não é bem. É para ele lá, coitadinho do Chico, né, Deus sabe? E nós dizemos assim, como o Chico foi humilde. Mas aquela humildade, nós também temos que conquistar. A humildade de Chico, a sabedoria de Chico, o amor que Chico nos trouxe. Chico é exemplo para nós que nos dizemos cristãos, espíritas cristãos. É para seguir. Quando Jesus nos convida, segue-me, não é só andar atrás dele, não é. É fazer o que ele veio fazer. Perdoar, amar, ter paciência, ajudar, olhar o outro, empatia. Olha, a empatia só vem com humildade. Sem humildade não tem empatia. Como é que eu vou olhar a dor do outro se eu não tenho humildade? Eu não tenho empatia. O outro é o outro. Eu já ouvi, passando pelo cemitério, olha quantas experiências gostosas que a gente adquire na vida, né? Eu passando pelo cemitério da Água Verde, eu escutei a pessoa dizer assim, tinha lá algum que desencarnou. Tinha lá um desencarnado. A pessoa próxima a mim disse assim, ainda bem que é ele, não sou eu. Mas que graça, que empatia maravilhosa, não é? Como nós tratamos o outro. Eu não ouvi a pessoa dizer que Deus o envolva nas suas mãos. Que Deus o abençoe. Que a espiritualidade esteja lá para o atender, o amparar. Não, ainda bem que é ele, não sou eu. É a primeira coisa. Vejam como é que nós ainda nos colocamos nessa vida, né, meus irmãos? Então é isso. Eu acho esse capítulo, o capítulo 6, Cristo Consolador, maravilhoso, porque se está escrito aqui, eu venho, é Jesus. Eu sou o médico, é Jesus. Jesus, o grande médico das almas, esse irmão abnegado, que a Amélia Rodrigues diz assim, que os olhos de Jesus são duas estrelas. Eu olho para ele, que eu tenho uma fotinha dele, eu adoro olhar e conversar com ele. Eu ainda preciso disso, eu acho ótimo. Claro que eu também faço isso em pensamentos, mas olhar para os olhos e saber que aqueles olhos são duas estrelas, é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Que Ele nos abençoa, ouve a nossa prece, sabe aonde nós nos encontramos, sabe as nossas aflições, os nossos conflitos, mas nós devemos nos unir a Ele em pensamento, solicitando a sua presença, solicitando a sua bênção, porque Ele abençoa. Mas se eu não estiver preparada, é como se eu abrisse um guarda-chuva. Eu não recebo, não estou receptiva. Não é? Então nós temos que estar receptivos, abertos mentalmente, espiritualmente, com a nossa alma e o nosso coração, para receber, porque Ele nos ajuda diariamente, constantemente. Eu sou o pastor e vós ovelha, e nenhuma se perderá. Que coisa linda! Para o nosso conforto, o nosso consolo e o nosso esclarecimento. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.